A vida é assim, meus irmãos, a vida é assim. A vida, ela funciona dessa maneira. A partir do momento que você deu um passo para frente, quando você no teu corpo, você dá um passo para frente, você pode dar um passo o quê? É ou não é? Mas na vida não funciona dessa maneira. Em qualquer área da sua vida, quando você dá um passo para frente, não tem como mais dar o passo para trás. Você tem que continuar. Você tem duas alternativas. Quando você dá um passo para frente, ou você dá outro e continua, você fica parado. Mas para trás não dá para voltar. Assim era a situação de Moisés e daqueles 3 milhões de homens. Não dava para voltar para trás. A única coisa que eles podiam fazer era seguir em frente, mas tinha um mar em frente. E a nossa vida é assim em muitas situações. Tem hora que dá vontade de voltar, mas não dá para voltar. E para continuar está difícil, porque tem obstáculos. Mas o obstáculo, aprenda uma coisa. O obstáculo que você enfrenta, ele não é uma alternativa. Ele é a única maneira de você se tornar um vencedor. Amém? Qualquer obstáculo que você enfrente na sua vida não é uma alternativa. Os obstáculos, as adversidades, as lutas, as barreiras, as batalhas, as dificuldades, nada disso vem à nossa frente como uma alternativa. Não é uma opção. Não tem como decidir se eu vou enfrentar lutas ou não vou. Não tem como decidir se eu vou ou não enfrentar obstáculos. Não dá para decidir isso. As lutas, elas são inerentes, elas são inevitáveis. As lutas, elas estarão no caminho que você precisa passar para alcançar a vitória, para alcançar o milagre. As lutas, elas fazem parte das promessas de Deus para nós. Não tem como haver cumprimento de promessas sem haver lutas antes. Não dá. Então, ou você segue, vence as lutas, vence as barreiras e vence, ou você fica parado, se lamentando, e o tempo vai passando, e você vai ficar parado e se lamentando. Agora deixa eu te ensinar uma coisa, posso? Posso? Posso sim ou não? Deus não enxuga lágrimas de lamentos, Deus não enxuga lágrimas de reclamações, Deus não enxuga lágrimas de murmurações, Deus enxuga lágrimas de lutas, Deus enxuga lágrimas de dificuldades vencidas. A Bíblia diz que aquele que semeia chorando, voltará colhendo e cantando. Mas aquele que semeia chorando, ele está chorando, mas ele está semeando. É aí que está a diferença. Não adianta você chorar parado. São apenas lágrimas. Chorar parado é apenas sentimento. E Deus não age em meio a sentimento, Deus age mediante a ação da fé. E semear é uma ação da fé. Então, se você chorar semeando, você vai voltar colhendo e cantando. Se você chorar lutando, você vai voltar vitorioso. Foi assim com os heróis da fé, que são exemplos para nós hoje na Bíblia, e vai ser assim conosco. Você pode ser o Moisés de hoje, que vai abrir o mar e vai passar você e a sua família.
Você pode ser o Moisés de hoje, que vai estender o cajado, que é a sua fé, que vai ver o mar se abrir diante de você e vai passar. A sua família vai passar com você. E se o diabo tentar passar, ele vai ser aniquilado. Você pode ser o Davi que vai derrubar o gigante. A pedra está dentro de você, se chama fé. Você pode ser hoje o Josué, que vai conquistar a terra prometida. E algo muito importante na questão de Josué, que conquistou a terra prometida, é que a terra, o próprio nome já diz, né? Terra prometida. A terra prometida, Deus já tinha dado para Abraão. Para quem não sabe, Abraão comprou a terra prometida. Só que veio a fome. Os primeiros moradores da terra prometida, Jacó e os seus 12 filhos, cerca de 70 pessoas, porque José tinha se tornado governador do Egito e prosperou lá no Egito. Não tinha comida, eles tiveram que descer para o Egito, passaram a habitar no Egito. Enquanto eles habitavam no Egito, os inimigos tomaram posse daquilo que era deles. E aí eles começaram a retomar aquilo que era deles novamente. Então a terra era prometida, a terra já tinha sido dada por Deus. Mas aprenda uma coisa: até aquilo que Deus já te deu tem que ser conquistado. Até aquilo que Deus já fez para nós tem que ser conquistado, nós temos que tomar posse. A terra já era deles, Abraão já tinha pago pela terra. A terra já os pertencia, mas estava tomada de inimigos, e eles tiveram que lutar para resgatar, tomar posse daquilo que já era deles. Hoje não é diferente. A dor, ou as dores, as enfermidades, as maldições, Jesus o Cristo já levou na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás. Ele já levou, ele já venceu. Nós já estamos curados, nós já estamos sarados, nós já estamos libertos. Só que nós temos que tomar posse hoje. Já é nosso, mas se faz necessário no nome de Jesus conquistar. Já nos pertence, mas se faz necessário no nome de Jesus tomar posse. Nós temos que, no nome de Jesus, lembrar o diabo que o nosso corpo não pertence a ele, mas que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós temos que lembrar os espíritos de enfermidade que o nosso corpo não pertence à enfermidade, que o nosso corpo pertence ao Espírito Santo. Então já é nosso, já é seu. O milagre já é seu, a vitória já é sua. Já está dentro de você. Agora, mesmo já sendo teu, mesmo tendo já sido conquistado por Cristo na cruz do Calvário, nós precisamos no nome dele conquistar, nós precisamos no nome dele tomar posse. Amém? Quem está compreendendo? Você está entendendo, sim ou não? É assim que funciona. Então, a terra já era prometida, a terra já era do povo, mas eles tiveram que lutar, eles tiveram que derrubar muralhas. Olha só. A Bíblia diz que eles estavam do lado oposto do Rio Jordão, e eles precisavam atravessar o Rio Jordão para tomar posse da terra. Só que naquela época o Rio Jordão ele era alto, e era impossível que 3 milhões de pessoas com crianças e tendas atravessassem o Rio Jordão.
Não dava para fazer barco para todo mundo. Mas Deus deu uma direção para Josué. E o Rio Jordão se abriu e eles passaram. Aí é outro ponto que eu quero que você entenda. Presta atenção. Quando Moisés passou o Mar Vermelho, é uma situação. Ele não podia voltar para trás. Porque atrás os inimigos estavam loucos para destruí-los. Na ocasião de Josué, não tinham que atravessar o Rio Jordão para conquistar. Aliás, eles tinham que atravessar o Rio Jordão para enfrentar outra luta que era as muralhas de Jericó. Só que na ocasião de Josué não tinha ninguém atrás deles oprimindo. Então eles podiam escolher ficar daquele lado do Jordão e não conquistar a terra toda, porque aonde eles estavam antes de atravessar o Rio Jordão já fazia parte da terra prometida. Já era ali um pedaço da terra prometida. Só que após o Rio Jordão tinha outra parte da terra, o quê? Prometida. Então eles podiam ficar acomodados só naquela parte da terra prometida, para não ter nenhum trabalho. Ou eles podiam atravessar o Rio Jordão e conquistar toda a terra prometida. Quem está compreendendo até aqui? Segue o raciocínio. Se diante disso, existem situações na sua vida que você vai ter também essas duas opções. Ou você pode ficar acomodado do jeito que está. Você pode cantar a música do Zeca Pagodinho. É ou não é? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Sim ou não? Você pode decidir ficar acomodado do jeito que as coisas, o quê? Estão. Tem gente que é assim, tem gente que ela não liga para nada, é ou não é? Tem gente que não liga para nada. É como a própria Bíblia diz, tem pessoas que julgam iguais todos os dias, mas tem aqueles que fazem a diferença dia após, a decisão é sua. O apóstolo Paulo vai dizer que tem pessoas que comem só carne, tem pessoas que comem só legumes, e tem pessoas que comem de tudo. Cada um é cada um. São mais de 8.000 promessas. Quantas? Mais de 8.000. Você pode ver uma só se cumprindo na sua vida. Se você quiser, você pode ver duas se cumprir na tua vida. Mas se você quiser, você pode lutar para que as 8.000 se cumpram. É fácil? Lógico que não. Então essa era a situação do povo. Eles já estavam num pedaço da terra prometida. Mas para conquistar toda a terra, eles precisavam atravessar mais um obstáculo, chamado Rio Jordão, e depois já tinha outro obstáculo, que eram as muralhas de Jericó. E o que você decide numa situação como essa? A maioria das pessoas vão falar assim: do jeito que tá bom, pastor. Não. Eu sei que Deus tem o melhor para mim, sabe? Mas eu tô com a preguiça de buscar. Tem gente que só não vive o melhor de Deus para ela porque tem preguiça de buscar, irmãos. Porque tem preguiça de orar, porque tem preguiça de jejuar, porque tem preguiça de ir à igreja, de unir a sua fé. Deus sempre vai querer que você tenha mais.
Deus, quando Ele projetou a sua vida, Ele projetou para você o melhor casamento. Quando Deus projetou a sua vida, Ele projetou para você uma vida saudável, do seu nascimento até o fim da sua vida. Quando Deus projetou para você uma vida, Ele projetou filhos benditos, uma vida próspera. Deus, a essência de Deus, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, é isso que Ele quer para você. Ele não quer nada diferente disso, não. Não foi à toa que Ele deixou as 8.000 promessas, mas, repito, elas precisam ser conquistadas. Você, eu, nós precisamos tomar posse delas. Na cruz, Jesus abriu o caminho que estava fechado, agora nós precisamos trilhar esse caminho. Quem está compreendendo até aqui? E aí o povo decidiu que iriam atravessar o Rio Jordão. É claro que alguns que já tinham a parte da sua terra onde estavam, não queriam seguir e lutar com os que ainda não tinham conquistado. E muitas vezes nós temos que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente recebe um milagre, às vezes a gente recebe uma cura, às vezes Deus faz alguma coisinha mínima na nossa vida e a gente já acha que está tudo bem, e aí a gente relaxa. E o que Deus tinha a mais para fazer, Ele não faz. Quem está compreendendo isso? Aconteceu com o povo. Existiam pelo menos 2 tribos das 12, que do lado de cá do Rio Jordão, eles já tinham a terra para eles viverem. Então eles não precisavam atravessar o Jordão para a terra deles já estavam ali. Mas eles precisavam seguir com os demais até conquistar tudo. E é com isso que nós temos que tomar cuidado, porque às vezes Deus faz algo na nossa vida, Deus faz um milagre, Deus dá um sinal, Deus cura, Deus liberta. Porque quando você começa a buscar Deus, algum sinal acontece. Aí tem 2 tipos de pessoa. Tem pessoa que quando ela vê o sinal, aí que ela busca mais mesmo, aí que ela usa mais a fé, aí que ela se entrega mais. Agora tem pessoa que quando ela vê um sinal, ela já se acomoda. E aí o a mais que Deus tinha para fazer, não faz, porque ela relaxou. São 2 tipos de pessoas. Tem pessoa que a vida dela está parada, mas não era para estar parada. Porque em cada ação existe uma reação. Você dá um passo, Deus coloca o chão. Você para de dar o passo, Deus para de colocar o quê? O chão. É assim que funciona. Quem está compreendendo essa mensagem? E o que mais se faz necessário para a nossa vitória, nós já vamos orar, é Josué capítulo 1, que você talvez já conhece. Deus fala com Josué no capítulo 1, verso 1, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo está morto, levanta, pois agora, passa este Jordão. Ele tinha que passar o Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo.
Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem desampararei você. Que promessa maravilhosa, sim ou não? É ou não é? Mas só tem um detalhe. Aí vem, olha lá. Deus fala assim, presta atenção. Deus promete: todo lugar que você pisar a planta do teu pé, eu vou te dar. É bom ou não é? Hein, gente? É benção ou não é? Imagina você, aonde você coloca o pé ou a mão, né? Aqui representa, aqui quando Deus fala todo lugar que pisar a planta do pé, vou te dar. Deus está dizendo que o que ele fizesse, ele ia ser bem sucedido. Então imagina você ser bem sucedido em tudo que você faz. Imagina você, aonde você coloca a mão, dá o quê? Dá certo. Aonde você vai, ninguém consegue fazer. É benção ou não é? Então Deus prometeu isso para Josué. E prometeu mais. Eu vou te fazer grande e ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Em outras palavras, o diabo vai até tentar te derrubar, mas ele não vai conseguir, você vai passar por cima dele. Eu não vou te desamparar, eu vou ser com você. Só tem um detalhe no verso 6. Deus só pediu uma coisa para ele. Olha o tanto de promessa que Deus entregou na mão dele. E Deus só pediu uma coisa: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais que lhe daria. Tão somente, é pouca coisa, esforça-te, tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Amém. Deus dá a promessa e dá a direção. A direção de Deus traz a promessa para a tua vida se cumprir. Ele só precisava se esforçar e ser corajoso. O que é diferente hoje na nossa vida? Me responda. Deus te ama, Deus tem cuidado de você, Deus não te desampara hora alguma. Toda vez que você está aparentemente no fundo do túnel, Deus tem um escape para você, é ou não é? Sim ou não? O que muda? Não muda nada. O que você tem que fazer então? A mesma coisa que Josué tinha que fazer, você tem que fazer hoje. É como se Deus tivesse, quando você lê Josué, você pode ler até com o teu nome. Assim disse o Senhor a Maria: seja forte e coragem. Porque o mesmo que Josué tinha que fazer, é o mesmo que você tem que fazer. Não muda. É ser forte e corajoso. Diga glória a Deus. Amém. Pastor, e essa força, onde eu encontro? Em Deus. Na sua fé. Na sua caminhada. Olha para mim, por favor. Nós já vamos orar. Não tem nada melhor para fortalecer uma pessoa que quando ela está passando por um problema, ela busca e vence esse problema. Ela sai fortalecida. Então, meus irmãos, não tema os problemas. Eles existem para ser vencidos. E você existe para vencê-los. Amém? Fica de pé no seu lugar, por favor. Levante as suas mãos aos céus e diga assim: os problemas. Diga: os problemas existem para serem vencidos. E eu existo para vencê-los. Em nome do Senhor Jesus. Amém?
Olha para mim. Eu quero convidar você a vir aqui à frente do